Oi, sexto ano, tudo bem? Lembra que a gente ficou de ver algumas rochas? Eu pedi para vocês trazerem na sala? Não deu certo, mas nem por isso a gente vai ficar sem vê-las. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei que eu tinha uma coleção em casa? Não estão todas aqui, porque algumas eram bem pesadas, então eu não peguei. Então só algumas e que a gente vai ver com mais facilidade aqui no nosso estudo. Primeiramente, o que são rochas? Acho que vocês responderam essa, hein? Mas rochas nada mais são do que são formadas por substâncias minerais encontradas na natureza. Uma ou mais substâncias. E qual é a diferença para pedra? Pedra é uma junção de várias coisas, qualquer coisa dura. Isso aqui é uma pedra. Aqui tem mineral, tem areia, tem cimento, tem um monte de coisa. Então é uma pedra. As outras são rochas, são formadas de um elemento. A gente tem alguns tipos de rochas, né? A gente começa primeiramente falando das rochas magmáticas ou ígneas. Magmática vem mesmo de magma. As rochas magmáticas são aquelas que são formadas pelo resfriamento do magma. Quando o magma esfria, ele endurece e vira uma rocha. Tem dois tipos de rocha magmática. Tem a rocha magmática intrusiva ou plutônica, que é aquela que é formada e endurece lá dentro do vulcão mesmo. Nem chega a sair para fora. Por sinal, eu tenho um exemplo dela. Essa aqui é o Gelbro. O nome dela é meio estranho, mas ela é uma rocha plutônica, né? Que é outro nome que a gente dá para as rochas magmáticas intrusivas, intra de dentro. Então, ó, ela parece um carvãozinho, mas não é. Ela é bem levinha e toda furadinha. Bem diferente. Essa é bem difícil de encontrar. Ela é um exemplo de rocha plutônica. Outro tipo de rocha magmática são as magmáticas extrusivas ou vulcânicas. São aquelas que são expelidas para fora do vulcão e, quando em contato com o ar, resfriam o magma e elas se tornam rochas, né? Elas endurecem e viram rochas. As principais delas são o basalto. A gente vê muito em calçamento de rua. O granito. E a pedra pómez. As duas primeiras que eu falei, o basalto e o granito, elas são bem duras e bem resistentes, por isso são usadas na construção. A pedra pómez, que é outra que também é magmática, só que ela é extrusiva, então ela é vulcânica, ela é levinha, é usada para lixar o pé, para fazer esculturas e outras coisas, porque ela é muito porosa e muito leve, então é muito fácil manusear e muito fácil de quebrar. Então ela não é muito usada na construção. Como que acontece? Como que elas se formam? Por simples formação de quando o magma vai para fora da Terra, ele resfria e endurece e vira rocha. Por que elas são diferentes? Porque depende de onde isso está acontecendo e depende também do que é formado esse magma. Ele também tem substâncias diferentes dentro dele, né? Dependendo de cada lugar. E quando ele é expelido, ele também tem contato com outras substâncias no ar, no solo, e isso vai misturando nesse magma e vai criando uma rocha, por isso elas são diferentes. Outro tipo de rocha que a gente tem são chamadas de rochas sedimentares. Vem de sedimentar. O que é isso? Quando essas rochas magmáticas, com a ação do vento, da chuva, do mar, tudo vai raspando e lixiviando, lavando e tirando pedacinhos dela, vai ficando como se fosse uma poeirinha. E essa poeirinha vai caindo uma em cima da outra e vai sedimentando. Vai ficando achatadinha uma em cima da outra. Vai ficando prensado. Claro que todas elas levam milhões de anos para acontecer, para virar, né? Não é de um dia para a noite que ela vira uma rocha. Ela demora muitos e muitos anos. Então essas rochas sedimentares, que vêm de sedimentação, vêm de colocar um pouquinho uma coisinha em cima da outra, são formadas de restos dessas rochas que já são pré-existentes, de rochas que já existem no planeta, né? Principalmente das magmáticas, que vão lá depositando, caindo todas em cima e formando elas. Quem são as principais rochas que a gente tem sedimentares? O calcário, o calcário,
O argilito, que ela é bem, ó, dá pra ver aqui que ela é bem compactadinha, parece que era uma pedrinha de barro. E o arenito, que é formado como se fosse uma pedrinha de areia. Se a gente raspa muito ela, começa a desfazer, né? Não tão fácil assim, mas a gente raspa, ela desfaz mais areinha. Então essa é formada por areia, o arenito, ó, já veio o nome, o argilito de argila, daquela areia mais úmida, molhada, e o calcário, formado de cálcio, normalmente é usado na fabricação de cal e cimento. Essas rochas, o outro tipo de rocha que a gente fala bastante, são as rochas metamórficas. O que são as rochas metamórficas? São aquelas que modificam, que eram uma coisa e viram outra. A partir das rochas originais, elas dão origem a outra rocha. Por exemplo, do granito, dessa rocha toda misturadinha aqui, pode virar uma gneiss. Uma rocha que marca todas as listinhas bem retinhas. Essa aqui também dá pra gente ver umas listinhas bem retinhas. Do argilito, dessa rocha aqui, ó, que era toda de argila, a gente encontra o xisto. Ela é toda retinha, toda compactadazinha, mas ela forma partes bem retinhas, quebradiças. Do arenito, da de areia, a gente encontra o quartzito. Um quartzito formado de areinhas. E do calcário, a gente consegue o mármore. Pedra de mármore vocês já viram também, né? Ó. Todas elas foram outras rochas que foram, por ação do tempo, por ação da natureza, chuva, vento, tempestade, ação animal, tudo, foram se transformando em outros tipos de rocha. Uma coisa que é legal reparar é que essas rochas metamórficas, elas têm esses risquinhos bem fáceis da gente enxergar. Assim como as rochas as sedimentares. Uma coisa que é importante lembrar das rochas sedimentares é que são normalmente em lugares que tem rocha sedimentar que a gente encontra os fósseis. Por quê? Eu tenho até um exemplinho de fóssil aqui, ó. Não é um fóssil de verdade, tá? É só um falso. Como a gente fez isso ou o que aconteceu isso? Isso aqui é uma rocha. E aqui tinha, provavelmente, alguma coisa com essas plaquinhas. Podia ser uma escama de peixe. O que aconteceu? O peixinho nadando lá morreu. Foi caindo sedimento, 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 sedimento em cima do peixinho e achatou ele. Como o peixe ele é orgânico, ele se desfez. O que ficou lá? A marca dele na rocha sedimentar. Ficou a marquinha dele, porque como a rocha vai depositando em cima, vai ficando camadinhas, como se fosse o livro, assim, ó, várias camadas. Ele ficou ali no meio, ele desfez, mas ele deixou a marca dele, como um carimbo invertido. Ao invés de ficar para fora o carimbo, ele fica para dentro. Por quê? Ali agora vai estar vazio, porque desfez aquele peixinho, mas a marca ele deixou, porque ficou tudo ali em volta dele. É assim que se formaram os fósseis. Não os fósseis ósseos, né? Porque o osso não desfaz, o osso fica lá. O osso demora muito mais tempo, por isso que ainda encontram-se ossos. Mas normalmente das outras espécies, das espécies vegetais, dos peixes, a gente encontra muito fóssil dessa maneira, como no exemplo da apostila de vocês. Mudando um pouquinho de assunto, mas continuando falando de rocha, a gente vai falar agora de mineral. Qual é a diferença de rocha e mineral? Qual a relação entre as duas? Elas são a mesma coisa? Não são? Na verdade, os minerais fazem parte da rocha. As rochas são formadas por minerais. A gente consegue ver os pedacinhos dela. Então, são elas que formam as rochas. Os minerais, eles são substâncias
encontradas naturalmente na natureza. Nossa, naturalmente na natureza, que ruim isso. Mas eles são encontrados abundantemente na natureza. Eles são um procedimento inorgânico, milhões e milhões e milhões e milhões de anos que transformam esses elementos inorgânicos em minerais. Inorgânico quer dizer que não tem relação com o ser vivo. Tem um mineral que tem relação com o ser vivo, na verdade, que é o petróleo. Esse é o mineral que tem relação com o ser vivo. Os outros não tem. São substâncias encontradas na natureza que se juntam e formam esses elementos. Na verdade, quando eles se juntam e formam, eles formam as rochas. Quando eles estão soltinhos na natureza, eles são apenas minerais. Tem dois tipos. A maioria dos minerais são sólidos. Sólidos, durinhos. Tem dois tipos que são líquidos. A água e o mercúrio. Somente esses dois. O que a gente tem de importante no mineral? O que eles fazem de diferente? Eles têm algumas características bem importantes que são os que classificam esses minerais e, consequentemente, as rochas que eles formam, né? Uma delas é a cor. A gente tem minerais de várias cores. Eu tenho aqui um exemplo de ametista, que é um quartzo, que forma um quartzo, né? Uma ametista que é lilás. Tenho um quartzo branco. Tenho um quartzo bruto aqui, ó. Esse aqui não ficou clarinho que nem esse, ó. Ele tá... porque ele não foi lapidado. Isso aqui é um quartzo cristal, é um quartzo branco. Não é um diamante. Outra característica importante dos minerais, brilho. Alguns deles são muito brilhantes, como a prata e o diamante. Não tenho nenhuma amostra aqui pra vocês. Quem me dera tivesse um diamante. Outra coisa que eles têm outra característica que eles têm é que eles podem ser totalmente transparentes, podem ser meio transparentes ou podem ser completamente opacos. Ó, o cristal, ele é totalmente transparente. A ametista já é levemente transparente. A pirita, que às vezes é chamada também de ouro de tolo, ela não tem transparência nenhuma. Ela parece ouro, mas não é. Outra característica muito importante dos cristais é a dureza. O que é dureza? Dureza é aquilo que é capaz de riscar alguma outra coisa. No caso, o diamante é o mineral mais duro do mundo. Ele consegue riscar qualquer outra coisa. É ele que tira a substância. Na verdade é assim, ó, que nem... O que é duro? O giz ou a lousa? O que fica na lousa? Quem sai? Quem diminui? O giz, né? O giz fica lá grudado. Falando nisso, o giz é calcário, hein? Deixa eu pegar um aqui. O giz é formado de calcário. Cadê minha pedra calcária? O giz é formado de calcário. E o giz eu risco a lousa. Quem diminui, a lousa ou o giz? O giz. Se o giz diminui, quer dizer que o giz é menos duro. A lousa é mais dura que ele. Quem diminui quando a gente escreve no caderno? O lápis ou a folha? O lápis. Quer dizer que o grafite, que também é um mineral que forma o lápis, aquela pontinha do lápis, que é o que escreve, ele é mais mole. Ele é que é riscado, né? O caderno não perde nada pro lápis. Então é ele que diminui. Então quer dizer que ele é mais mole. O mineral mais duro que existe é o diamante. Ele risca todos os outros. Falando em mineral, a gente tem mineral o tempo inteiro à nossa volta. A gente precisa de mineral. A gente absorve mineral. Quando a gente bebe água, a água tem sais minerais. São pedacinhos de mineral que estão ali na água. E a gente bebe e elas são importantes pra gente. Outros lugares que a gente usa muito o mineral, transformando ele em outra coisa, é o ferro, que vem do mineral chamado hematita, para transformar todas as outras coisas. O alumínio, que vem da bauxita e faz todas as janelas e outras coisas que são de alumínio. Por quê? Porque ele não corrói tão facilmente. Ele não sofre tanta ação do tempo.
O silício, que é utilizado na fabricação de chip eletrônico e ele é extraído da areia. E o cobre, que é tirado de um mineral chamado calcopirita, que também é utilizado para várias coisas, principalmente dentro da fiação. Então o mineral está mais perto da gente do que a gente imagina. Dos quartzos a gente também usa para fazer óculos, para fazer relógio, para fazer vidro, né? Os quartzos são tirados da areia, né? Vocês sabiam que o vidro é feito da areia? Legal dar uma pesquisada nisso. É muito legal ver como é feito o vidro. Tem no Rá-Tim-Bum, no Castelo Rá-Tim-Bum, tinha lá o como se faz. Vale a pena procurar para ver como é que era. Então, agora a gente já pode fazer a atividade do Aplicando Conhecimento da página 35 e qualquer dúvida, pode me mandar mensagem lá no Google Classroom ou então pelo e-mail, pelo Gmail que tá lá marcado. Tô ficando online para responder as perguntas de vocês das 9 às 11. Só entrar lá e perguntar, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!